Olá, o meu nome é João Antônio, eu sou advogado e tenho formação contábil e estou na cidade de Curitiba, no Paraná. Hoje vou fazer um vídeo para todos em relação à possibilidade de alterar o regime de bens dentro do casamento. Então, vamos explicar o que é que isto na prática faz. Assim, vamos imaginar que o casal tenha adotado o regime de comunhão universal de bens. Ótimo, então dentro do casamento o regime é comunhão universal de bens. Mas vamos agora pensar que o casal resolva alterar esse regime. Pode mudar para comunhão parcial de bens, pode mudar, por exemplo, para separação total de bens e assim por diante. Então, como esta ação é uma ação judicial, o casal pode alterar qualquer regime para qualquer outro regime. Então, quem está casado em comunhão universal de bens, por exemplo, pode alterar para separação total de bens. Se estiver com separação total de bens, pode mudar, por exemplo, para comunhão parcial. Então, a grande situação é a seguinte: como é feito esse processo? Então, isso é um processo judicial, tem que ser feito através de um processo próprio, através de advogado, e tramita na justiça, e é um processo, digamos assim, relativamente fácil. Faço uma observação interessante que é a seguinte: esse processo, os que eu já fiz N vezes, ele na maioria das vezes, ou todas as vezes que eu fiz, o casal, marido e mulher, chegaram a um acordo e ao chegarem num acordo, os dois resolveram alterar o regime de bens, tá? As pessoas se questionam o seguinte: o direito em si tem essa previsão? Resposta: sim. Sim, por quê? Porque existe uma norma própria autorizando o homem e a mulher, os dois juntos, a alterar o regime de bens estabelecido lá quando digamos assim, do casamento. Dito isso, a situação seria a seguinte: em termos de possibilidade e concretude, é uma ação tranquila, não é uma ação complexa, relativamente rápida, onde que marido e mulher, ao definirem eleger um novo regime de casamento, pode fazer, desde que com autorização judicial. Uma das grandes dúvidas de todos os interessados é a seguinte: mas João Antônio, quais são os requisitos, enfim, o que exige para se fazer essa ação e que ela dê ok? Pessoal, na verdade, precisa ser feito o seguinte: veja bem, o casal não pode ter dívidas, tem que pedir autorização judicial, tá? Ele precisa, digamos assim, ter uma saúde financeira ok, não pode prejudicar terceiros, tem que levar várias certidões, por exemplo, certidão de que não tem dívida com o banco, com a Receita, com a União, com o Estado, com o município, enfim, o casal tem que ter 3 regras básicas: não pode ter dívida, tem que ter acordo e não pode gerar prejuízos a terceiros. Feito esse pedido, digamos assim, do casal, judicialmente falando, esse pedido, além de ser levado ao conhecimento do Ministério Público, também existe uma publicação onde que o juiz torna público aos terceiros interessados. Isso é feito na imprensa oficial, geralmente são feitas 3 publicações, onde que leva-se a seguinte publicação: o fulano A, a ciclana B, o nome do casal, estão resolvendo mudar o regime de bens. Vamos dizer, do regime de comunhão universal de bens para o regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens. Então, ocorre essa publicação. Uma vez feita a publicação, se ninguém se opuser, se não houver nenhuma oposição, o juiz determina, digamos assim, o prosseguimento do processo. Conforme eu tinha dito anteriormente, quero lembrar de um detalhe importante, porque esse, na verdade, é o grande motivo impedidor das alterações de regime em relação às dívidas. Então, só esclarecendo um detalhe que me veio aqui na cabeça: o casal, para fazer a alteração de regime de bens, ele também deve exibir umas certidões, digamos assim, de inexistência de dívidas, tá bom? Um outro detalhe importante que todas as pessoas se perguntam, e muitas até pessoalmente me questionam, é assim: mas o que acontece na prática em relação ao casal uma vez proposta essa ação para mudar o regime? Vamos então criar aqui uma situação bem bacana. Primeira coisa, vamos lembrar: o regime é alterado na certidão de casamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que o casal saiu do regime de comunhão universal de bens para o comunhão parcial de bens. Então essa é a primeira consequência.
A segunda consequência é que os bens são partilhados nessa fase. Porque lembra que lá no regime de comunhão universal de bens, que os bens digamos assim, é um bolo, é o todo, 50% para o marido e 50% para a mulher. Então, uma vez feita a alteração do regime de bens, ocorre uma partilha. Então é definido o que fica com a mulher fica com tanto e o marido fica com um outro tanto, tá ok? Conforme os senhores verificaram, hoje eu estou aqui num cenário novo. A pergunta é, o que tem de novo? Vamos lá. Eu acabei agora em data recente, escrevi e lancei um livro, chama-se Empresas em Números, Evite os 129 erros das empresas endividadas. É um livro fantástico, é um livro que ensina como as empresas evitar as armadilhas do negócio e que elas voltem a terem lucros e saiam do endividamento. É um livro maravilhoso e serve a milhares e milhares de pessoas. Então, aqueles que gostarem, tiverem interesse, podem comprar nos grandes magazines ou entrem no meu site, consultacomadvogado.com.br e lá tem o link também para compra. Aqueles que gostaram, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, que é importante para a evolução do canal, e até o próximo vídeo.